o ministério de Jesus, ele começa a trabalhar no ministério do Pai, quando ele exatamente tinha aproximadamente 30 anos. Você observe que nenhuma Bíblia fala que Jesus curou, que Jesus libertou alguém de 0 a 30 anos. A Bíblia silencia toda a história do nosso Cristo, do Deus homem, do Deus encarnado. Só existe 2 passagens na Bíblia que dá o registro do Senhor de 0 a 30 anos. Quando ele nasce, aos 8 dias de nascido, ele foi levado ao templo e apresentado no templo. Aos 12 anos, Jesus aparece dentro de uma sinagoga, pregando para os doutores da lei. E aí, Wilson, a Bíblia não fala mais nada sobre Jesus. De repente você pode questionar e perguntar, mas por quê? Por que Deus ocultou, exime essa história do Senhor? Não compete a gente. Não compete. A Bíblia diz que há muitas coisas que será revelado um dia na glória. Porque Ele sabe que a nossa mente é muito limitada para entender isso. É mistério, igreja. São os mistérios de Deus. Não fique querendo saber qual a origem de Deus, como é que Deus nasceu, como é que Deus surgiu. Ele diz que sempre existiu. Se Ele diz que sempre existiu, eu creio. Ele sempre existiu. Então, por que a Bíblia não fala quando Jesus era bebezinho, criancinha, né, todo o seu período de criança, de adolescente, só com os 12 anos? Ele aparece agora, indo para o Rio Jordão, indo em direção a João Batista, para que João Batista batizasse Jesus. E quando ele chega diante de João, João diz, mas Senhor, como posso eu? Mas tinha que se cumprir a promessa do Senhor. Aí é o que nós vamos ler agora e entender que tem muitas coisas espirituais, vocês precisam entender e compreender. Então vamos lá, Mateus capítulo 4, Neto. A palavra diz: então foi conduzido Jesus pelo Espírito aonde? Então vamos lá. Quando Jesus, se a gente pegar o capítulo 3 do versículo, final do capítulo 3, você vai ver que Jesus foi até João e desceu as águas. 3,13. Para você entender até ele chegar às águas, tá? É 3,13. Então veio Jesus da Galiléia ter com quem? Com João, junto do Rio Jordão, para ser o quê? Então Jesus foi até João, né? Para que João batizasse quem? Jesus. Aí no versículo 14. Mas João opunhou-se e dizendo, eu careço ser batizado por ti e vem tu a mim? Senhor, é eu que tenho que ser batizado pelo Senhor, e o Senhor vem a mim, Senhor. Aí o versículo 15, ele diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Aí versículo 16, e sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Então vamos lá agora. Quando Jesus desce sobre as águas, o que representa descer as águas? Isso é tudo simbólico, tá, igreja? Batismo não salva ninguém. Batismo não salva. Batismo é uma ordenança. O que Jesus está mostrando para nós hoje? Que quando ele desce as águas, é ali uma forma que
ele está morrendo para esse mundo. É por isso que o livro de João diz que nós temos que passar por uma segunda filiação. A primeira, nossa filiação é biológica, nós viemos da nossa mãe. Então você tem uma filiação biológica. E a Bíblia diz, para que nós possamos ser salvos, nós temos que nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Exatamente, o Senhor desce sobre as águas, o céu se abre. João viu o Espírito Santo descendo na forma de uma pomba. Se você trabalhar a pomba, ela tem um grande significado. Paciência, né? Uma pomba é muito paciente, né? O Espírito do Senhor desce sobre quem? Se o Espírito do Senhor desce sobre Jesus, é porque Jesus não tinha o Espírito Santo. Agora nós entendemos por que Jesus não curava, por que Jesus não libertava, por que Jesus não saía pregando o Evangelho, porque lhe faltava algo, e o que faltava na vida de Jesus era o Espírito Santo. É por isso que um cristão sem o Espírito Santo não tem a menor capacidade de testemunhar Jesus. O Evangelho sem o Espírito Santo não é Evangelho. Uma pregação sem o Espírito Santo não é pregação. Um louvor sem o Espírito Santo não é louvor. Sem o Espírito Santo, nós não somos capazes de nada. Primeiro que uma das funções do Espírito Santo é nos convencermos do pecado e dos erros. O Espírito Santo convence. Então, quando desce o Espírito Santo sobre Jesus, aí nós vamos lá para Mateus capítulo 4, que nós lemos lá o primeiro versículo, que ele foi conduzido. Quem conduziu Jesus ao deserto? Isso quer dizer que o Espírito Santo conduziu Jesus, não por mar de rosa, não para facilidade. Jesus estava dando um pontapé inicial no seu ministério. E aí, o que fez o Deus Pai? Pegou o seu filho, leva aonde? A um deserto. E lá a Bíblia diz que ele passou 40 dias e 40 noites. A Bíblia só fala que só 3 homens conseguiram ficar 40 dias e 40 noites em propósito de jejum e oração. Moisés foi um. Elias foi outro. Jesus foi outro. 40 dias e 40 noites. Humanamente falando, é impossível um ser humano passar 40 dias sem tomar água ou sem comer. Tinha a mão de Deus por trás de tudo isso. E 40 dias e 40 noites, digamos que Jesus estava no seu ápice de comunhão com o Pai. Imagine 40 dias e 40 noites em comunhão com o Pai. Qual era o ponto fraco de Jesus? Qual? Fome. Fome é um dos pontos fracos. 40 dias sem comer era o ponto fraco. E o outro ponto fraco era sede. Ok. O Espírito Santo, ele sempre nos conduz a uma contramão desse mundo. Interessante isso. Um atleta, ele não é coroado se ele não competir. Não é isso? Não há a menor possibilidade de um atleta receber a sua coroa, a sua taça, né? Levantar a taça sem competir. É necessário que ele tem que competir e lutar pela taça, né? A Bíblia diz que o atleta ele não é coroado se ele não lutar. Então Deus, o que ele faz conosco? Ele permite determinadas situações em nossa vida que humanamente falando a gente pensa que Deus nos abandonou. O momento que você está enfrentando muitas lutas,
principalmente quando você está em consagração ao Senhor, a sua vida está alinhada com o Senhor, o mundo parece que se levanta, sabe? Os amigos se levantam, familiares se levantam, por você estar vivendo uma vida diferente deles, procurando viver uma vida longe do pecado, uma vida em santificação a Deus, em propósito, parece que se incomoda as pessoas, e logo há os levantes. E tudo isso, a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Onde que os grandes homens de Deus e mulheres de Deus venceram? Quando eles tiveram suas lutas, ou não? Quando passaram por suas grandes lutas, tiveram as grandes vitórias. A igreja hoje quer ter muita vitória sem competir, sem lutar. É aonde você vai aprendendo que você passou, Wesley, por aquelas lutas, e tu só venceu porque Deus foi contigo, a misericórdia dele. E quando você percebeu que saiu daquela grande luta, sabe, é uma alegria que dá no nosso espírito, uma sensação tão gostosa. Sabe, obrigado, Deus. Eu não tinha condição de sair daquele lugar. Eu não tinha força para abrir essas portas. Como que eu tinha força para quebrar essas correntes que tanto me amarravam? Mas o Senhor veio, tá! Você tudo atribui a Deus na sua vida. Você nunca atribui as suas forças, a sua capacidade. Obrigado, Senhor. Aquilo você sobe mais um degrau espiritual. Aquilo cria estrutura espiritual, maturidade espiritual. Aí Deus permite que alguém se levante contra você. Injustiça. Cada se levante. E você está lá. Antes de me perseguirem, perseguiram o meu Cristo. Antes de tentarem me derrubar, tentaram antes Jesus. Senhor, o Senhor sabe que eu não tenho força para suportar, mas eu creio que uma das minhas forças terminar, a do Senhor vai começar em mim. O Senhor diz que honra aqueles que honram o Senhor. Daqui a pouco você vê uma vitória chegando na sua vida. E você, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aí Deus vai e te coloca em outro patamar de luta também. Parece que nunca vai acabar essa luta. Porque Deus sabe, se Ele permitir um período sem luta na sua vida, você vai se acomodar. Você deixa de orar, deixa de vir à casa do Senhor, deixa de estar buscando o Senhor, porque aparentemente tudo melhorou. Para que mais ir para a igreja? Para que mais orar? Para que mais buscar o Senhor? É aonde o cristão, ele passa os seus momentos difíceis, é quando aparentemente as coisas estão tudo bem, porque o mundo espiritual está trabalhando, e você está enfraquecendo, e na hora que a pancada vem, você não tem força para se levantar. É só Deus e a misericórdia do Senhor. Então o Espírito Santo, Alex, ele conduz Jesus para o deserto. O deserto é o nosso campo de luta. Não é que nós gostamos de deserto, mas é necessário para o nosso crescimento, para a nossa perseverança. Por isso que a Bíblia diz: perseverai o quê? Em oração. Então vamos lá. Observe que ele foi conduzido pelo Espírito do deserto para ser tentado pelo Wilson. Todas as tentações que nós hoje estamos sujeitos, Jesus também estava sujeito. Ele estava como Deus homem. Ele foi tentado, mas não caído. Isso mostra, igreja, que a nossa luta realmente é o campo espiritual. O Espírito Santo pegou Jesus, levou ao deserto, depois de 40 dias e 40 noites, para ser tentado pelo diabo. Mas como entender isso? Jesus aqui está representando o segundo Adão. Porque Adão lá no deserto, lá no jardim do Éden, ele tinha tudo do bem e do melhor, e cedeu à tentação para Satanás. Mas aqui era possível através de um homem, de um ser humano, o Deus homem, com o mesmo desejo que nós temos,
Deus conhece as nossas estruturas, porque um dia, irmã Ana, Ele se revestiu dessa carne podre aqui. Ele foi tentado por Satanás. Olha o que acontece no versículo 2. Nem tudo é Satanás, mas saiba de uma coisa, que a nossa luta é contra ele, ou não? Se você colocar na cabeça que tua luta é contra ser humano, tu está ferrado. Tu vai perder suas batalhas, tu vai se enfadar, tu vai chegar um momento na sua vida, os cabelos estão brancos, olhar para trás, eu não consegui mudar nem eu mesmo, e passei o tempo todo tentando mudar a família, marido, esposa, e aí perdemos muito tempo nessa batalha. Eu não quero mais perder o tempo nessa batalha. Eu tenho que entender, nós temos que entender que a nossa luta é espiritual. A nossa guerra é espiritual. A nossa guerra não é física. Por quê, pastor? Porque nós saímos desta batalha física. Entendemos que o nosso campo é espiritual, eu não fico mais no campo físico. Então a gente começa a evitar um monte de problema na nossa vida pela essa sabedoria. O que acontece aqui? E não, é 4, versículo 2. 4, versículo 2. Aqui você já entendeu que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado por quem? Por Satanás. Será que vocês são tentados pelo diabo? É ou não é? Você não vê ele, porque a sua visão espiritual ainda está um pouco, muito míope para ver o mundo espiritual. Mas você percebe pessoas usadas pelo diabo para chegar a você. Se você tem essa facilidade de compreender isso, você vai evitar muito problema. Você já percebeu que a pessoa está tentando tirar você do sério, está tentando entrar no teu coração, ferir teu coração, entrar na tua mente. Só que você captou já isso. Você ficou com as antenas ligadas e já preparado. Eu sei que é você. Você não vai dizer para a pessoa que aquela pessoa está sendo usada pelo diabo. Você vai ferir a pessoa. Não faz isso. Isso é uma comunhão entre você e Deus, um discernimento para você entender melhor essas engrenagens aí. Está tentando me alcançar. Eu sei que é você. Eu não vou cair na sua, Satanás. Eu aprendi a fazer algo, tudo o contrário que você quer que eu faça. Xingue, não, eu vou abençoar. Bate, eu vou abraçar. Entende agora? Você começa a fazer o contrário. Espírito Santo, me dê sabedoria. Me dá domínio próprio, Espírito Santo. Espírito Santo, a minha natureza ainda não tem um domínio, mas me ajude, Espírito Santo. Aí você vai para as madrugadas. Você vai conversar com o Espírito Santo. Falar para ele suas fraquezas, a sua incredulidade, a sua ignorância. Ah, como é bom você ser amigo do Espírito Santo. Ele vai te entender. Ele vai ver suas lágrimas que descem pelo rosto. Ele vai ver seu esforço ali de madrugada ali. Espírito Santo, é tudo que eu quero, Espírito Santo. Me ensine como é que eu devo andar com Cristo. Abre meus olhos espirituais. Me dá entendimento, Senhor. Revela para mim o que está oculto. Aí quando Satanás ele tenta se levantar contra você, ele não pode mais entrar no seu corpo, porque seu corpo já está selado com o Espírito Santo. Não adianta mais. Ele não tem como. Você um dia que manifestou e hoje está cadeia cheio da bênção de Deus, ele não tem como mais. Não tem. E ele, sabendo que perdeu esse espaço, com mais ódio de você, mas agora ele vai tentar outros caminhos para te alcançar. Pessoas mais próximas de você. Pessoas mais próximas de você. E aí você fica atento. No mundo espiritual, você vai conseguir estar identificando os movimentos e essas engrenagens funcionando no mundo espiritual. E você vai ver quantas batalhas você vai ter vitória.
Porque você entendeu como é que ele funciona. Aí o que acontece? E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve o quê? Fome. Importante o jejum. Principalmente você no processo de libertação. Você que tem problema de estômago, não é aconselhado você jejuar. Porque tem um suco gástrico, né? No estômago. E você que tem problema de estômago e passa muito tempo sem comer, é bom se tratar isso. Mas o jejum é sacrifício. É algo que você vai sentir a fome. E na hora que você sente a fome, lá no seu subconsciente você diz: eu estou em propósito com meu Deus. Eu estou em propósito com meu Deus. Aí a carne diz: mas eu estou com fome. Calma, eu tenho domínio sobre você, carne. Mas eu quero comer. Não, eu tenho um propósito com o meu Senhor. Eu abri um jejum de meia-noite ao meio-dia. Esse propósito é com o meu Cristo Jesus. Aí a natureza diz: mas estou com fome. Calma. Isso é um exercício. Que isso vai te habilitando a ter domínio sobre isso. E você fica mais antenado. Por isso que a Bíblia diz que tem casta de demônios que só sai com jejum e oração. O jejum, ele tem propósito. Na hora que você abre um jejum, digamos meia-noite, você vai abrir um jejum meia-noite. O jejum tem que ser algo que você sinta. Sentir mesmo. Tá? Senhor, estou abrindo esse propósito de jejum em prol disso, nesse propósito. Não sei se é o propósito de libertação, propósito de saúde, propósito no emprego, propósito na família. Você tem que direcionar um propósito com o Senhor. E você fecha ali, abre os seus jejuns. E vocês que vai ser até o meio-dia, não sei, 24 horas, ou até... E na hora de você entregar o seu jejum: mas pastor, eu estou trabalhando. Pega um momento ali, vai no banheiro, sei lá, não é? Copo com água ali, apresenta o Senhor. Deus, está aqui, Senhor. Eu entrego nas tuas mãos esse propósito de jejum. É em prol disso, Senhor. Aí você vai tomar sua água e depois vai se alimentar. Isso espiritualmente, isso te dá muita força no mundo espiritual. Muita força. Isso é um exercício na sua vida. É uma disciplina na sua vida. O jejum é muito bom para isso. Observe que o Senhor tinha 40 dias e 40 noites. Ele começou a ter fome. E o jejum vai ser assim. Daqui a pouco alguém passa com um prato de comida, algo bem gostoso. Ah, que tentação. Mas você abre 24 horas de jejuns. Não é brincadeira não, meu irmão. Quando tiver que treme, a carne treme, é um negócio sério. Não estou dizendo para vocês abrir agora um jejum de 24 horas, tá? Começa. E aí o que acontece? No versículo 3. E chegando-se a ele, quem que chegou até Jesus? Quem? Satanás chegou de mansinho até Jesus. Às vezes nós, igreja, crente, eu sou lavado, remido pelo sangue. É aí que o diabo tem sede da gente. Quanto mais você está ali, que ele tem sede de você. Chegou o tentador. Quais as estratégias que o diabo usou para alcançar Jesus? Hein? Disse: se tu és filho de Deus. Essa palavra é de dúvida? Não é uma palavra de dúvida? Se tu és. Ele coloca Jesus em dúvida. Ele lança a dúvida. Se tu és filho de Deus, olha para aí. Manda que essas pedras se tornem o quê? A pergunta é: Jesus tinha poder de transformar pedra em pão, não? Tinha.
Ele é Deus. Ele fez sair água da rocha. Ele abriu o mar. Ele podia e pode sim pegar uma pedra e transformar. Ele transformar alguém em vinho. Agora, por que que o Senhor não transformou a pedra em pão? Quem sabe? Se ele estava com fome, o diabo botou ele à prova. Você não é filho de Deus? Mostra aí. Mostra isso aí. Por que que o Satanás, ou por que que Jesus não transformou a pedra em pão? Se ele estava com fome. Porque Jesus não veio, Wilson, para se submeter à ordem de Satanás. Eu quero dizer que nenhum de vocês aqui veio para se submeter ao diabo. Vocês vêm para se submeter a Cristo. Jesus poderia sim transformar a pedra em pão, mas ele não veio para se submeter à ordem do diabo, mas à ordem do Pai. Você sabe quando é que nós se sujeitamos ao diabo? Quando pecamos. O pecado, você se curva diante do diabo. O pecado habilita Satanás a agir na sua vida. O versículo 4. Querem fazer alguma pergunta? Querem fazer alguma pergunta? Está entendendo? O Espírito Santo, na vida de Jesus, levou ele a um deserto para batalhar. Então vocês não tomem por surpresa as batalhas na sua vida. Saiba que nós temos um Deus que vai nos dar o escape para nós. Dá o fortalecimento, prepara nós, capacita para vencer. Para que vocês entendam que Deus não precisa de nós, é nós que precisamos dele. Em nome de Jesus. Ele, porém, respondendo, disse: como que o Senhor se dirigiu a Satanás? Ele disse: transforme a pedra em pão. E Jesus disse para Satanás: está escrito. Isso quer dizer que Jesus começa agora, na batalha espiritual, usar o quê? A palavra. Jesus se utilizou de quê? É por isso que num processo de libertação nas suas lutas, não use tua força física, use a palavra de Deus para combater Satanás. Na hora que você começa a perceber a ação dele, o que você tem que fazer? Em nome de Jesus, espírito maldito, não adianta. Eu já percebi que você está aqui me rondando. E você começa a abrir a sua boca e dar voz à tua oração. O diabo, ele vai ouvir isso. A tua palavra é espiritual, ele é espiritual. E esta palavra, ela vem com força. Por que ela vem com força? Porque você começa a falar da palavra de Deus. Em nome de Jesus, o meu corpo não te pertence, espírito maldito. Eu sou lavado, remido pelo sangue de Cristo. Eu não tenho medo de você, espírito maldito. Um dia você bagunçou a minha vida, mas hoje o Espírito do Senhor está sobre mim. Senhor, Espírito Santo, aí é uma importância que eu digo para vocês, é melhorar a comunicação com o Espírito Santo. Vocês vão pegando habilidade, aproximação, intimidade com Deus, falando com o Espírito Santo. E na hora das suas batalhas, Espírito Santo, dá ordem um anjo aqui, Espírito Santo, para me auxiliar nessas batalhas. Você sabia que o Espírito Santo automaticamente aciona anjos para te ajudar na sua batalha, Ana? Espírito Santo, envia um anjo aqui agora. Espírito Santo, está escrito na tua palavra. Eu estou na tua palavra. É aí onde que você memoriza versículo dos anjos, por exemplo, né? Salmo 103, 20. Salmo 34, 7.
Hebreus 1,14, que fala, Hebreus 1,14, vai lá. Isso, irmão Wesley, o campo espiritual, você tem que ter estrutura na palavra, para que você possa vencer as suas guerras. O Senhor Jesus está nos dando ensinamento aqui, que Ele foi para a palavra. Está escrito, Satanás, está escrito. A Bíblia diz que o Senhor vela em cumprir a sua palavra. Então, a palavra que sai da sua boca, que vem dessa fonte aqui, que é a Bíblia, não vai cair no chão. Aí você está passando, irmã Ana, digamos, percebendo algumas batalhas espirituais. Como todos vocês aqui, no seu processo de libertação, sentia assim a presença, como é que ele atacava vocês. Aí você diz assim, Espírito Santo, não está escrito lá em Hebreus 1,14? Você está reivindicando, baixe mais esse fundo, você está reivindicando o teu direito na palavra, e Deus não pode te negar, porque você está na palavra, e você na palavra, Deus honra. Espírito Santo, está escrita a tua palavra, que os anjos são um espírito ministrador enviado para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então eu tenho anjos que está ao meu lado, me auxiliando, quando eu estou na palavra, eu estou nas minhas batalhas espirituais, e você vai dizer, anjo, entre em ação agora, anjo. O mundo espiritual, ele vai começar a entender que você está compreendendo a palavra, e ele não pode ir contra a palavra. Então você começa a se fortalecer espiritualmente, e ele começa a perder peso, força, porque ele sabe que você está crescendo espiritualmente. Ele sabe que está vindo da sua boca fogo, palavras de poder sobre a tua boca, oriunda da onde? Da Bíblia. Espírito Santo, Salmo 34:7, a palavra diz que os anjos do Senhor acampam-se ao lado dos que o temem. O livro eu temo, eu estou na palavra. Senhor, tem anjos aqui comigo, anjo. Isso é na batalha espiritual, porque senão o diabo vai atacar a tua mente, vai perturbar a noite toda, a madrugada toda, e pode deixar sequela no seu corpo, e você perdendo batalha. Por que está perdendo a batalha? Porque não está sabendo o que usar a arma, que é a palavra de Deus. É uma questão de crença. Com a mesma intensidade que você vai crer aqui, vai ser a mesma intensidade que a palavra vai ter com você. Então, voltando lá em Mateus capítulo 4:3, agora o 4, me parece 4:4. Observe. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai o quê? Então, só o seguinte. Nem só de pão. Igreja, o pão está falando da comida física. Sabe, nós não somos animais que só vivem para comer. Que só vivem mesmo para comer. Nós sabemos que o alimento alimenta o nosso físico. Mas nós temos que entender que nós temos outra parte espiritual, que não é de pão que a gente alimenta o nosso mundo espiritual. É o nosso físico, que tem que cuidar bem, que tem que se alimentar bem, para ter energia no dia a dia. Mas não é só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quer dizer, a palavra, ela alimenta o nosso espírito. Então eu preciso estar fortalecido no meu espírito com a palavra do Senhor. Era isso que o Senhor está dizendo, olha, Satanás, nem só de pão, mas da palavra que sai da boca de Deus. Aí ele tomou uma pancada. O demônio correu as léguas, foi embora. Mas ele volta. E no versículo 5, você vai ver, entender melhor o mundo espiritual. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Isso aqui tem 175 metros de altura. Ele subiu o pináculo do templo. E quando ele chega no pináculo do templo, o que é que ele diz lá no versículo 6? 4:6. E disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te aqui abaixo. Ele agora
Faz um teste de novo com Jesus. Você não é Deus? Lance de cabeça para baixo, Jesus. Sabe por quê? Porque está o quê? Escrito. O diabo, ele usa a palavra de Deus para tentar confundir Deus. Se tu és filho de Deus, lançou mais dúvida. É isso que o diabo trabalha, com dúvida na tua mente, na nossa mente. Você está vendo? Para que orar? Para que ir para a igreja? Você está vendo que a sua vida está a mesma coisa? É mesmo, Satanás. Você tem razão. É muita dúvida que ele lança na cabeça das pessoas. Começa a duvidar da sua fé. Lança dúvida. Foi uma arma que ele usou para pegar a mente de Jesus ali, para cair na dúvida e arrebentar Jesus ali. Jamais ele poderia fazer isso. Porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Vai lá e Salmo 91:11. O diabo, ele veio com a Bíblia, com a palavra do Senhor. Ele diz: está escrito onde? Onde é que está escrito? Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Ele usa a própria palavra de Deus para tentar pegar Jesus. Você sabia que o diabo nos dias de hoje, ele usa muito a palavra de Deus para confundir a mente de muita gente? É por isso que você vê igrejas por aí, tudo que é para tudo que é gosto. Engana muita gente. Ele usa a própria palavra para enganar muita gente na igreja. Principalmente com essas revelações que não vem de Deus. Olha, Deus está me mostrando que você foi vítima não sei de quem, do diabo. Fizeram um trabalho para você. Deus não é Deus de confusão. O mesmo Deus que te mostrou é o mesmo Deus que te capacita para tu destruir aquela obra. Mas só que você para no meio dessa revelação. Ah, porque Deus está falando aqui agora, não está falando coisa nenhuma. Gente, quando Deus se manifesta, é o nome dele que tem que ser glorificado. Não é de igreja, não é de pastor, não. O diabo, ele usa a palavra para enganar muita gente. As religiões surgiram de quê? Tanta confusão por aí. Quem estava por trás da morte de Jesus? Não foi a religião? Os principais sacerdotes, com inveja do Senhor, não armaram tudo aquilo ali para matar Jesus? A religião estava por trás. E hoje o diabo, ele trabalha muito forte dentro das igrejas. Diga-se de passagem, é o que ele mais trabalha dentro da igreja. Primeiro, jogar dúvida na sua cabeça, lançar dúvida, e fazer com que você se acomode com esse estilo de vida, de sofrimento, de miséria, de tudo isso. Você sabe que um dos piores demônios que existe, eles não manifestam. Demônio da pobreza. Aquele demônio que bloqueou a tua conta, bloqueou o teu negócio, não deixa prosperar, para que a pessoa viva na miséria o tempo todo. Sabia disso? Que quanto mais você na miséria, mais sofre tudo. Imagina uma igreja que todo mundo é infiel. Tanto esses irmãos sofrem tudo pela infidelidade, e a igreja sofre mais ainda, porque a igreja vai para a miséria. Isso é um demônio. Ele não se manifesta visivelmente, mas ele está trabalhando. Essa igreja tem que estar em ruína. Pastor tem que passar fome. Pastor tem que pedir esmola aos membros, pedir comida, cesta básica. É isso que eu quero ver, pastor. Uma vez os membros na miséria, a igreja vai estar em pior miséria também. Você está entendendo? Por isso que a Bíblia diz: mais bem-aventurado aqueles que dão do que o que recebe. São tipos de demônios que você não tem ideia como é que ele trabalha dentro da igreja. Causar ruína na igreja, miséria, confusão, fazer com que a pessoa ache que está tudo certinho na vida da pessoa, mas está tudo errado. Aqui dentro da igreja, eles são todos santos, daí porta para fora, é uns demônios desgraçados.
compra não paga, péssimo testemunho. É uma vergonha, sabe? O que é que está por trás disso? Mas ele está usando a palavra para isso. Ele usa a própria religião para dizer o seguinte: salvação só na minha igreja. Nas outras igrejas estão tudo perdido. Como se a salvação é exclusividade de uma igreja. A igreja que detém o poder da salvação. É essa que é a mais errada que existe. E se você olha pelo mundo espiritual, são tudo demônios que estão trabalhando exatamente para escravizar a pessoa dentro da própria igreja. Você saiu de lá do mundo escravo e chega aqui dentro, escapa pela religião, pelos ensinos falsos. Jesus não é religioso, ele é Deus. E o diabo quer ver todo mundo religioso, santinho, gravatinha, aleluia, glória a Deus. Mas lá fora, a vida não tem nada a ver com a palavra. Por isso que o diabo usou a palavra, abriu em Salmo 91:11 e diz: não está escrito, Senhor? Jesus, está escrito aqui, ó. O Senhor não usou a palavra para mim, eu também vou usar a palavra para o Senhor. É uma guerra que nós estamos. E só aqueles que andam de joelho aos pés da cruz é que vão ter força para vencer na vida. Porque o diabo, ele quer fechar as portas. Ele quer que o evangelho não seja pregado. Ele não quer que você se conserte com Deus, alinhe a sua vida com Deus. Ele quer que você seja bem miserável. É isso, igreja. Ele usa a palavra para tentar confundir Jesus. Está escrito, Jesus. Aí volta lá em Mateus 4. Jesus não vai pegar uma pedra, ele não vai pegar um cacete, uma espada. Ele usa a palavra também, Jesus. Aprendam a usar a palavra nos momentos principalmente difíceis da sua vida. Confie nesse Deus maravilhoso. Vocês não estão aqui por um acaso. Vocês são um instrumento de Deus. Na hora que vocês passem a entender a palavra de Deus, eu vou passar agora é mudar um pouco mais a minha vida com Deus. Importa que eu agrade a Deus e não a homens. Disse-lhe Jesus também: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Esta batalha, a Bíblia não diz quantos dias foram. Possa que isso aqui usou uma semana de batalha ali no campo espiritual. Talvez não está entendendo porque a sua batalha espiritual demora tanto. Deus está no controle dessa batalha. Não se desespere. Não se desespere. Cadê o Wesley? Eu gosto de dar alguns exemplos aqui. Deixa ele chegar aí para você ver só o que acontece quando a pessoa se desespera. O que é que faz? Calma, usa a palavra. Estou na palavra. Eu não vou arredar um palmo aqui. Deus é comigo. Eu não tenho força, mas Deus vai me dar força. Aos olhos humanos é impossível, mas para Deus, Ele pega as coisas impossíveis e torna possível. Sabe, eu fico imaginando como Deus, Ele fica se alegre em ver a confiança dentro de nós nele. As coisas acontecem assim, milagre acontece. Versículo 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todo o reino do mundo e a sua glória dele. Isso quer dizer, primeiro, o diabo é o pai da mentira, como diz lá em João 10:10. O diabo não é dono do mundo. Ele é um desgraçado, pobre, miserável. A única coisa que Satanás tem garantido para ele é o Geena, é o Tártaro. É um dia que ele vai ser lançado dentro do Tártaro. E lá haverá gritos e ranger de dentes, eternamente. É o único lugar que ele tem. Ele não é dono de nada. Ele está mentindo para Jesus. Ele está mostrando a beleza. É assim que acontece. Ele pega o pecado, dá uma forma, um verniz, uma roupagem de tentação, de gostoso, de prazeroso. Para quê? Para visgar a gente. Porque essa é a única forma.
Então agora ele tentou Jesus de todos os lados, ele não conseguiu alcançar o Senhor. Ele disse: agora eu vou pegar Jesus com os olhos agora, vou mostrar a beleza desse mundo para ele. E ele vai se encher com esse mundo aí. Isso aqui é meu, Jesus. Olha que pai da mentira. Mostrou-lhe todo o reino do mundo e a glória dele. E o versículo 9, a palavra diz: e disse: tudo isso te darei, se prostrado me... Isso aqui tem muito ensinamento. Ana, isso aqui é tão sério. Satanás, ele está diante de Cristo e diz assim: Jesus, vamos fazer aqui um acordo nós dois. Vamos fazer um contrato aqui. Eu vou te dar tudo isso aqui do mundo. Agora com a única condição: o Senhor vai se dobrar diante dos meus pés. Satanás diz: eu vou te dar, mas primeiro você tem que se dobrar. É uma atitude. Dobrar, se render. E depois que se rende, agora Jesus tem que prestar adoração, honra a Satanás. Isso é muito sério. É isso que ele quer fazer conosco. Negociar, mostrar a beleza do mundo, encantar os nossos olhos, se curvar e adorar a ele. É isso que acontece. Solução no canal Libertação, a cura e salvação. Com o pastor Jailson, Deus vai operar palavras de amor que vão te transformar. Libertação, cura e fé, no canal que Deus vai usar. Se inscreva e venha ver a palavra que vai te libertar. Oração e fé de coração aberto, com o pastor Jailson, o caminho é certo. Vidas são tocadas, esperança renasce. No Libertação, a paz de Deus resplandece. Libertação, cura e fé, no canal que Deus vai usar. Se inscreva e venha ver a palavra que vai te libertar. Oração e fé de coração aberto, com o pastor Jailson, o caminho é certo. Vidas são tocadas, esperança renasce. No Libertação, a paz de Deus resplandece. Libertação, cura e fé, no canal que Deus vai usar. Se inscreva e venha ver a palavra que vai te libertar. Canal Libertação, pastor